Olá, a paz do Senhor para todos e para todas que assistem esse áudio. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 15 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Eu tirei aqui momentaneamente a máscara para poder fazer essa leitura, mas logo em seguida irei repô-la. Bem, então Atos, capítulo 15. Vejamos o que a palavra diz nesse capítulo. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Atos 15:1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Atos 15:3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Atos 15:4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Atos 15:5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Atos 15:6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Atos 15:7. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15:8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunhos, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Atos 15:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15:11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15:12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e entre os gentios. Atos 15:13. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi. Atos 15:14. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos 15:15. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, Atos 15:16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Atos 15:17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Atos 15:18. Que são conhecidas por Deus as tuas obras desde a eternidade. Atos 15:19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15:20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações extraconjugais, do que é sufocado e do sangue. Atos 15:21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que
a quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo a Barnabé e Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. Atos 15, 23. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Atos 15, 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Atos 15, 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 30. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Atos 15, 31. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Atos 15, 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 33. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Atos 15, 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Atos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Atos 15, 31. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Atos 15, 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Bem, a segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Atos 15, 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Atos 15, 41. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Glórias a Deus, aleluia. O trabalho missionário é um trabalho maravilhoso, né? As pessoas que plantam a igreja, depois retornam como missionários, né? Plantam como missionários, depois retornam para avaliar esse trabalho, para reencontrar os irmãos, para ver o progresso das igrejas, né? A gente vê aqui que muitas vezes existem contenda nas igrejas. Isso é uma coisa da natureza meio pecaminosa do homem, né? Mas mesmo quando há contenda, nós percebemos que os cristãos entre si, eles têm mais condição de perdoar, têm mais capacidade de pedir perdão. Eu peço perdão a você, meu irmão. Eu peço perdão a você, minha irmã, porque eu não comentei tal episódio com você, ou eu
falei mal de um irmão com você, ou eu omiti tal situação, ou eu não agi de forma correta, ou eu não agi de forma honesta, reconhecer o seu próprio erro, porque todos nós erramos, não existe ninguém perfeito, e pedir perdão ao irmão, para evitar as contendas na igreja, não é isso? Então, no início desse ano, nós tivemos uma pregação do pastor Delso Campos, lá na Igreja Paz e Vida, que foi muito importante, né? A última pregação do ano. É que nós queremos muitas vezes exigir do próximo, do irmão, uma mudança. Não, ele não faz assim, ele devia fazer assim. Ah, eu não concordo com ele por isso. Ah, eu acho que ele não está certo. Ele deveria agir assim, ela deveria agir assim. Eu estou correta, ele não está. Você tem que buscar mais o Senhor, você que está fazendo isso, você é um idólatra, você é aquilo. Então, muitas vezes, nós temos uma facilidade enorme de julgar o irmão, de criticar o irmão, né, de querer que o irmão mude, de querer que o irmão faça as coisas corretas, entre aspas, como nós consideramos, mas nós esquecemos de nós mesmos, de avaliar o nosso interior, nossas atitudes, né? E aí o pastor, ele prega nesse sentido, de que primeiro nós temos que mudar, para então exigir, né, avaliar a situação do próximo. Nós temos que mudar nossa maneira de ser, nossa maneira de conviver com as pessoas, nossa maneira de julgar, nossa maneira de falar. Falamos muito. Lá em Tiago 1,19 está escrito: seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Não, mas nós fazemos isso errado. Nós falamos o tempo todo, nós ouvimos pouco e nós nos irritamos, ficamos nervosos, perdemos o controle por pequenas coisas e aí cria aquele clima de contenda, né? Tanto na igreja como fora da igreja. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E ela vai nos formatando. É como um texto que você escreve no computador, ele está todo desalinhado, né? Mas quando você formata, ele então estabelece aqueles limites e fica perfeito, e você é agradável aos olhos, né? É agradável à vista. Então, Jesus, eu costumo dizer que a palavra do seu evangelho, ele nos formata. Não no sentido de enrijecer, no sentido de nos tornar mais duros, mais rígidos, como é que diria assim, com menor capacidade de interagir com os irmãos. Não, ao contrário, é uma formatação que nos faz melhores pessoas do que nós éramos antes de conhecer a palavra do Senhor, de internalizar a palavra do Senhor, de deixar o Espírito Santo ocupar nossa mente, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito e nos transformar para uma nova criatura, uma nova pessoa, tá bom? Bem, então, o meu nome é Lúcia Marques. O nosso canal, a leitura da Bíblia. Foi com imenso prazer, com satisfação, privilégio enorme de termos feito a leitura do capítulo 15 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é uma palavra maravilhosa, é uma palavra linda. E todas as manhãs estamos tendo com a pastora Bianca Palharim a leitura da Bíblia também, 1 hora diária. E tem sido uma leitura temática conduzida pela pastora Bianca Palharim, tem sido também uma bênção. Os irmãos devem acessar também, tá bom? Um abraço para todos, para todas. Até o próximo encontro, se o Deus assim permitir. Mas antes disso, vamos deixar uma oração. Dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós confessamos aqui os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores. Somos pessoas que falamos demais, que ouvimos menos, que nos irritamos muito. Somos pessoas cheias de falhas. Eu, por exemplo, sou assim. Uma pessoa cheia de falha. Minha língua, como diz a bispa Sônia da Igreja Renascer, a nossa língua é a língua preta. A minha língua é a língua preta, Senhor. Santifica meus lábios, santifica minhas línguas, santifica meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Me transforma em uma pessoa melhor, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço. Essa é a nossa oração número 1. A nossa oração número 2 é essa: Senhor, tem misericórdia de nós. Detém esse surto do Covid que está se espalhando por todo o planeta, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas cidades do interior, pela cidade de Salvador. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Apressa, Senhor, a vacinação em massa, Senhor. Apressa também, Senhor, as condições que o governo federal do Brasil, que o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, todos estejam em um só propósito, em um só objetivo de proporcionar a vacinação em massa.
E mesmo sem a vacinação, se o Senhor emitir uma palavra, se o Senhor emitir a palavra basta, em um único instante, todos os vírus serão destruídos do planeta Terra. Eu vi uma reportagem de um pesquisador em Israel que ele tinha descoberto que um determinado tipo de radiação do espectro eletromagnético, agora eu não me lembro realmente qual seria exatamente a faixa, porque no espectro eletromagnético que a luz solar nos envia, nós temos vários comprimentos de onda, várias frequências e vários tipos de radiação. Temos a luz visível, temos infravermelho, temos ultravioleta, micro-ondas, entre outras. E uma delas era capaz de destruir o Covid, ou inativar, ou diminuir a seu poder viral, né? A sua carga viral. Mas realmente não tem um detalhe sobre isso. Mas veja só, uma frequência de radiação. Então, se a palavra do Senhor fosse emitida, né, seria assim, como uma frequência de radiação que destruiria todos os vírus em um só minuto no planeta Terra. Isso não é um sonho, isso pode ser uma realidade. Basta, olha, o Senhor querer, porque Ele pode todas as coisas, não é? E aqui, se eu não me engano, no livro de Gênesis, né, vamos aqui mais uma vez, entrar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, que tem uma palavra aqui maravilhosa, que eu amo. Sempre que as coisas estão muito difíceis, nós devemos refletir nessa palavra aqui, ó. Gênesis 18, aqui no versículo 14, diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então eu vou repetir a primeira parte do versículo 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Mais uma vez vou repetir. Haveria ou há coisa alguma difícil ao Senhor? A resposta é não. Nada. Nada é impossível para o Senhor. Nós, na nossa vida assim, diária, várias vezes já presenciamos, né? Determinadas situações que nós achávamos que era totalmente impossível de ser resolvida. Nós não víamos saída, nós não tínhamos como nos livrar daquela armadilha, né? Espiritual, física mesmo. Mas, de repente, o Senhor, com a sua inteligência, Ele abre uma saída. Ele abre uma porta que você nunca imaginaria que fosse a porta para a solução daquele problema. E é uma solução eficaz, não é? É o que aconteceu, por exemplo, quando os hebreus estavam ali encurralados, o exército de Faraó vinha atrás para matá-los, destruí-los. Do lado direito existiam montanhas, do outro lado direito montanhas, e o mar estava na frente deles. Ninguém poderia ter uma ideia. Que ideia você poderia ter? Eles poderiam até pensar, poxa, se nós tivéssemos vários barcos, poderíamos tentar atravessar o mar utilizando os barcos. Não, mas o nosso Deus teve uma ideia. Ninguém pensaria nisso. Ele abriu o mar vermelho, né? Através de um sopro, de um vento, ele abriu o mar vermelho, o povo passou em terra seca, diz a palavra, seguro. Quem pensaria em uma saída dessa? Então, nosso Deus é assim, ele sempre tem uma saída que nós não pensamos, por isso, nada é impossível para o nosso Deus. Bem, então, tchau, até o próximo encontro. E aí, né, nós encerramos essa oração mesmo, né? Concluindo assim: Senhor, é verdade, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós clamamos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.